Oi, pessoal, quanto tempo? Se você não me conhece, meu nome é Gil, e esse aqui é o Releiturando, é o espaço na internet onde eu uso pra falar sobre as coisas que eu gosto, e principalmente sobre minhas leituras. Eu vou ser bem sincera com vocês, uma das minhas metas pra 2026 é investir mais no YouTube. É uma plataforma que eu literalmente consumo todos os dias. E o motivo de eu nunca ter, de fato, começado é que eu acho o YouTube um pouco assustador. Eu olho para os vídeos que eu assisto no dia a dia, para os youtubers que eu consumo, e eu me acho muito longe dessa realidade. Porém, essa semana, a Capitu Reads, a diva master, fez um vídeo no canal dela falando um pouco sobre a criação de conteúdo pro YouTube. E me fez perceber que é literalmente coisas da minha cabeça e que eu preciso começar em algum momento. E chegou o momento. Então, 2025 foi um ano, no mínimo, intenso. Eu mudei de emprego 2 vezes e comecei a encarar a minha criação de conteúdo com um pouco mais de seriedade. O perfil cresceu muito, eu virei a menina dos sebos em Recife. Trabalhei com várias marcas que eu consumo e, enfim, eu, de modo geral, tenho muito a agradecer. Porém, vamos ao que interessa. Esse ano eu li 15 livros, o que é muito menos do que eu geralmente leio. Mas eu nem pilhei tanto nisso esse ano, porque conciliar a leitura com trabalhar, estudar, fazer alguns trabalhos por fora, focar na criação de conteúdo é uma maluquice. E realmente, eu sou uma pessoa que funciona com rotina. Como em 2025 eu tive muitas mudanças de rotina, eu não consegui estabelecer a leitura de fato. Eu enlouqueci várias vezes em 2025 e alguns livros me acompanharam nessa jornada. Vocês sabem que eu costumo avaliar meus livros em estrelas, de 1 ou 0, né, estrelas. Eu nunca dei 0 estrelas para um livro, porque eu geralmente abandono ele antes disso. Mas entre 0 estrelas e 5 estrelas. E eu sou muito chata pra avaliar livros. Tanto é que esse ano só teve uma leitura 5 estrelas. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Mas, enfim. Vamos começar de trás pra frente. E o pior livro do ano foi A Esperança, da Suzanne Collins. Sim, o terceiro livro de Jogos Vorazes. Esse ano eu resolvi ler Jogos Vorazes, porque eu senti que eu tava perdendo coisas. Talvez tenha chegado uns 15 anos atrasada. Muito provavelmente. Porém, esse ano veio aí. Inclusive, tô pensando em trazer um vídeo só sobre a trilogia de Jogos Vorazes. E aí, me diz aí se vocês assistiriam esse vídeo ou não. Mas, enfim, por que a nota do terceiro foi tão baixa? Será que eu odiei Jogos Vorazes? Não. Calma que não foi bem isso. É só porque eu achei uma conclusão muito podre pra essa trilogia. Primeiro que a Katniss não participa de 90% da guerra. Porque ela é o tordo, ela tem que ficar lá na... E eu acho um absurdo ela e o Peeta terminarem juntos. Porque ela odeia ele. Gente, não é possível que alguém leia o que eu li e chegue à conclusão de que a Katniss ama o Peeta. Me desculpa, ela odeia este homem. E o coitado só fez sofrer durante os 3 livros. Eu acho que ele merecia um pouco de paz. Ele terminar sem ela, eles terminarem sozinhos. Eu já tava mais feliz do que como esse romance foi construído. Gente, sério, ele é um coitado. E nesse livro, eu acho que ele carrega as coisas nas costas. Eu fiquei muito interessada nele capturado, teleguiado, alguma coisa assim, das Vespas. Fiquei muito interessada nessa parte. O resto todo foi muito chato, sem sentido. Eles ficavam pra lá e pra cá. E ela ficava presa na maioria do tempo porque ela era o tordo. E aí, algumas pessoas vieram falar comigo depois, porque eu falei isso no Instagram, né? Se você não me segue lá. Tipo, porque é uma crítica a... Tudo bem, mas... Foi chato de ler, é isso. Não me odeiem. Eu ainda gosto da trilogia, mas eu acho um final que... Enfim... Poderia ter sido melhor. O segundo livro que eu menos gostei esse ano foi Duas Vanusas. Não sei se tá focando. Tá focando? Não sei se tá focando. Da Natália Protásio. Olha, é um livro bem curtinho. E ele não é de todo mal. Eu não tô dizendo que esse livro é ruim, mas ele definitivamente não foi pra mim. Aqui a gente acompanha 2 crianças que na pandemia adotam uma galinha. E a partir da perspectiva delas, a gente acompanha uma casa meio disfuncional. Os pais estão em processo de separação, mas aí tem a tia deles. Olha, é uma farofada. E uma das coisas que mais me incomodou nesse livro foi que a linguagem é muito
bonita. Ela escreve muito bem. Eu também não gosto muito da temática pandemia. Eu não sabia que era um livro sobre a pandemia, mas enfim. Ela escreve de uma forma muito bonita, mas a história em si é uma farofada sem tamanho. É fulana que traiu com ciclano, que tinha um amante, que é... Ai, gente, juro, é uma farofada. E pra mim, essa escrita muito bonita não combinou com a história, e a história é meio farofa demais. Porém, ainda é um livro narrado por criança, que é uma coisa que eu gosto muito. E talvez seja esse o conceito mesmo, sabe? Ser uma farofa, mas escrito de um jeito bonito. Só não colou comigo. E tá tudo bem. Esses foram os 2 livros que eu não gostei de fato, assim, do ano. E agora a gente tá passando pros livros 3 a 3,5 estrelas, que são já livros que eu gosto, que eu indico, mas que não entraram ali nos favoritos do ano. Começando por Jogos Vorazes, o primeiro da trilogia. Gente, incrível! Era o que eu tava querendo quando comecei a trilogia. Uma farofa adolescente, que por trás ali até tem uma crítica social, e realmente é bem legal. Não aprofunda muito também, mas é porque é um livro adolescente, eu também não posso esperar um super livro revolucionário. Ainda assim, cumpre o seu papel de distopia incrível de 2014. Agora eu finalmente faço parte do time das pessoas que não só leram esse livro, como ficam falando que a adaptação é muito boa, e de fato é muito boa. Eu, lendo o livro, parecia que eu tava assistindo o filme, e eu assistindo o filme, parecia que eu tava lendo o livro. Gente, isso aqui foi coisa fina. Próximo livro da nossa lista temos... Calma que eu vou ter que ler o nome, porque é um pouco longo. And Every Morning, The Way Home Gets Longer and Longer. Gostaram do meu inglês? Que é um conto do meu autor favorito, que é Fredrik Backman. Esse cara é... meu pai, é minha figura paterna. É um escritor sueco, que é o mesmo escritor de Gente Ansiosa, que é um dos meus livros favoritos da vida. Quem me segue no Instagram não aguenta mais eu falando desse livro. Faz tipo... Nossa, faz 5 anos que eu li esse livro. Faz 5 anos que eu não paro de falar do mesmo livro. Eu acabei de me tocar. Eu li ele em 2021. E só um spoiler aqui do resto da lista. Eu li 3 livros dele esse ano. E esse foi o que eu menos gostei dos 3. Ainda assim, é um livro que eu indico e gosto bastante. Eu li ele em inglês. E tem toda a pegada sentimental e hilária dos livros do Fredrik Backman. Eu acho que eu nunca ri tanto em livros como os dele. Ele escreve de uma maneira muito envolvente. Sério, eu sou fã de carteirinha. Se esse homem pisar no Brasil, eu vou estar lá na primeira fileira. E me dói muito que vários livros dele não foram trazidos pro Brasil. Não foram traduzidos ainda. Rocco, por favor, faça algo. Mas, enfim, esse livro que eu li, ele fala sobre um avô que tá no leito de morte. E ele tem conversas dentro da cabeça dele com o neto. É muito fofo. E é muito pessoal também. No início do livro tem uma nota do autor que ele fala que ele não pretendia publicar essa história, mas que ele achou que fosse interessante, então ele lançou, mas meio despretensiosamente. E de fato, você vê que é bem pessoal. E eu acho que o Fredrik Backman, ele sabe muito escrever velhos. Tipo, homens de idade. Ele sabe muito. Principalmente os rabugentos. E a gente vai ver isso mais nessa lista, tá? Em 10º lugar, temos Em Chamas, o segundo livro da trilogia. Eu acho que eu dei 3,5. E é de longe o meu favorito da trilogia. A Katniss entrega tudo. Entrega rebeldia, entrega kindness, entendeu? E o Pita, simplesmente nosso divo das relações públicas. Não, sério. Eu adorei. Foi o livro que eu mais me diverti lendo, dos 3. Em 9º lugar, temos The Deal of a Lifetime, que foi outro conto do Fredrik Backman que eu também li em inglês. No caso desse, eu dei 3,5, eu gostei um pouco mais do que o outro. Tipo assim, eu descobri depois que é um conto de Natal. E eu li, tipo, em março. Aqui a gente vai explorar mais um pouco da relação de um pai que trabalha muito e de um filho que tá doente. E, nossa, sério... Ele escreve muito bem relações humanas e é meio que um conto de Natal pra você entender sobre as coisas que realmente valem a pena na vida. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre Fredrik Backman. Eu já li outros livros, tanto em inglês quanto em português, e, sério, eu passaria horas falando deste homem. Em 8º lugar, temos A Cachorra. Galera, a partir daqui só tem livrão, tá bom? Velho, sério, o que falar sobre esse livro? Eu tentei escrever um roteiro sobre ele, que na verdade ele ainda está em desenvolvimento. O negócio é que eu tenho tanta coisa pra falar sobre ele, e eu passei tanto tempo depois que eu li pensando sobre ele, que eu fiquei seriamente cogitando aumentar a nota dele, porque o tanto que eu penso nesse livro e o tanto que eu
que eu já escrevi sobre querer... Enfim, eu tenho um roteiro que tá semi-pronto e eu quero fazer um vídeo só sobre ele, porque... Ah, que livro bom! Ele é bem simples, por isso que a nota dele é 3,5, o que já é uma nota muito boa. É sobre uma mulher que queria muito ter um filho, mas ela não consegue, então ela preenche esse vazio com uma cachorra. Até aí, tudo bem. Só que você vai pensando sobre ele depois e... Alô? Galera, minha luz secundária descarregou. Ela vai durar muito pouco. Talvez metade do vídeo não tenha essa luz. E tá tudo bem. Enfim, pra mim, esse livro fala muito sobre expectativas que você coloca em relações. Gente, a minha luz morreu. O vídeo vai continuar, tá bom? Porque senão esse vídeo nunca vai sair. É meio sobre você esperar que a pessoa com que você se relaciona haja de um certo jeito. Tipo, como assim eu me doei tanto pra essa pessoa e ela não vai fazer as coisas que eu quero do jeito que eu quero? Cara, pedradas, pedradas. Eu vou até mostrar ele aqui. Olha que... Tá difícil. No top 7 temos ele, sim. Ele mesmo. O Agente Secreto. Gente, sim. Esse livro, na verdade, é um filme, né? O Agente Secreto é um filme. Mas a McCord trouxe pra gente o roteiro do filme. Junto com algumas imagens. Sim, sim. Temos imagens. Temos também alguns jornais conceituais da época. Alguns textos do Kleber Mendonça Filho e do Wagner Moura falando um pouco sobre o processo de criação do filme e de alguns detalhes da história. Inclusive, eu assinei o meu livrinho. Gente, eu simplesmente assisti o filme em um dos cenários do filme. Pra quem não sabe, o filme se passa em Recife. Eu assisti no Cinema São Luís com o Kleber Mendonça Filho. Eu, infelizmente, zerei. Não tem como assistir melhor do que essa experiência que eu tive, sério. Se vocês quiserem ver mais detalhes, tá lá no Rios, no Instagram. Eu postei um vlogzinho desse dia. Foi babado, viu? Esse dia foi babado. E, tipo assim, eu não ia entrar muito em detalhes sobre a história, já que é uma história de um filme, não sobre de um livro. Mas como eu li e a gente já tá aqui, eu preciso falar. Não vai ter spoiler, tá? A história em si, eu não tenho nem palavras. Todo esse sucateamento proposital das universidades do Nordeste e de como as empresas propositalmente boicotam pesquisas por causa de lucro. Gente, sério. Ai, que filme bom! Uma das coisas mais especiais desse filme / livro é que ele se passa em Recife. Então, vários lugares já estive ou eu frequento, então isso foi bem legal, foi bem especial ver isso. E se esse filme ganhar o Oscar, a humildade vai automaticamente acabar. Galera, que ódio! Estão tentando me calar, entendeu? A luz acabou, a memória do meu celular acabou, entendeu? Tá um caos esse vídeo, mas esse vídeo vai sair. Em sexto lugar, e aqui começam as maiores pedradas de 2025, temos A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. A Aline Bay é a Aline Bay, né, gente? Ela já é uma das minhas autoras favoritas e eu li 2 livros dela. Tudo bem que ela tem 3, mas tudo bem. O terceiro eu pretendo ler em 2026. E a escrita dessa mulher é de outro mundo. Tive o privilégio de conhecê-la também este ano. Inclusive tá aqui, ó, assinadinho. Muito, muito fã do Peso do Pássaro Morto. E esse livro aqui também foi muito, muito bom, mas O Peso do Pássaro Morto tem um lugarzinho especial no meu coração. Esse livro aqui é pra quem tem mommy e daddy issues, ok? Aqui pra mim fala muito sobre, em algum momento, você vai ter que decepcionar seus pais. Porque se você não fizer isso em algum momento, você não vai estar vivendo a vida que você quer ter, você vai estar vivendo pros outros. E ele aborda isso de um jeito tão sensível, a personagem principal é tão quebradinha, coitada, meu Deus. Livraço, livraço, sério. Muito bom. Foi o primeiro livro que eu li em 2025 e já tá aqui no top 6. No top 5, Tudo que eu sei sobre o amor. E aqui eu fiquei muito em dúvida se eu colocava esse livro em sexto ou em quinto. Mas o jeito que esse livro aqui conversou comigo, eu acho que eu li exatamente no momento certo. É um livro autobiográfico e de memórias. Então, tudo isso aqui aconteceu de verdade com a autora. Eu queria muito ser amiga dela. Ela parece ser incrível. Eu acho que ele é tão intenso e real, ao mesmo tempo que você fica imaginando, meu Deus, eu não acredito que isso de fato aconteceu. Fala sobre as aventuras do início da vida adulta da autora. Acho que ele começa mais ou menos na infância, passa rápido pela infância, mas a parte principal do livro é os 20 e poucos anos. O livro acaba ela tendo 30 e poucos. É basicamente histórias de quando ela tinha 20 anos. Não sei, isso conversou muito comigo, pois eu tenho 22 anos. Mas, além disso,
ela vai contando a própria história enquanto ela fala sobre amor. E vários tipos de amor. Tanto o amor romântico, quanto o amor que ela tem pelas amigas e o que ela vai construindo durante o caminho. Sério, eu marquei muito esse livro. Esse livro é muito bom. Eu acho que o fato de ser real me faz muito feliz. Tipo, essa pessoa que existe. Essas pessoas aqui existem e isso é muito massa. Em quarto lugar, vem um livro que eu sinto que eu não falei sobre ele o suficiente. Que é Yerba Buena. Juro. Esse livro foi uma aventura. Eu demorei muito pra ler ele por algum motivo. Eu acho que eu tava bem numa ressaca literária. Imediatamente, assim que eu voltei dessa ressaca, eu peguei ele de novo e terminei. Aqui a gente basicamente acompanha os encontros e desencontros de duas mulheres que estão tentando viver a vida. Eu simplesmente amo como esse livro é escrito e a construção das personagens, tipo... elas têm um romance, é um livro sáfico, mas não é sobre isso o livro, é sobre a jornada delas e sobre o quão elas se encontram dentro da própria jornada. E eu não vou falar muito mais sobre esse livro, porque eu sinto que quanto menos você souber, melhor. Ele é daqueles livros que não leia a sinopse, só vá e seja muito feliz nessa jornada. É um livro que faz muito sucesso na gringa e eu vejo pouquíssima gente falando aqui. E eu sinto que ele merecia mais. Esse livro é muito, muito bom. Chegamos agora no pódio. Top 3 livros de 2025. E foi bem difícil. Eu fiquei muito em dúvida de quais seriam. Principalmente o segundo e o terceiro lugar. Eu sinto que se fosse em outro momento eu poderia até inverter eles. Mas eu tô feliz do jeito que tá agora. Em terceiro lugar, Solitária. Esse livro aqui é uma pedrada. Ele tem menos de 200 páginas. Ele tem tipo 160 páginas. E ele mexeu com minha cabeça em níveis estratosféricos. O livro, ele conta algumas histórias que permeiam a temática de racismo estrutural no Brasil, desigualdade social. Eu diria que ele é bem cru. Não cru, mas diria sensível. A escrita é maravilhosa. É um dos pontos fortes desse livro. É muito bom, é envolvente. Eu sinto que em alguns momentos eu precisei parar pra respirar e pensar no que eu estava lendo, porque que livro. E eu sinto que esse livro tá tão alto no pódio porque eu me pego muito pensando nele. E isso não é uma coisa boa. Eu vejo algumas situações no dia a dia e eu penso sobre o quão esse livro é real. Então, ao mesmo tempo que me deixa triste, me deixa, eu diria, impressionada pelo quão fiel é esse livro à realidade, infelizmente. Esse livro é muito, muito, muito bom. Se eu pudesse obrigar todo mundo a ler um dos livros que eu li esse ano, com certeza seria esse. Em segundo lugar, temos, sim, ele de novo, Frederick Backman, dessa vez em português, com Um Homem Chamado Ove. Gente, olha uma pausa pra quantidade de marcações que tem nesse livro. Sério, eu assisti a adaptação desse livro 2 vezes no ano de 2025. Porque eu tenho algo com esse livro. Esse livro, mexeu comigo, entendeu? Primeiro porque é meu autor favorito. Eu amo a escrita irônica, sensível dele. Sério, eu sinto que só ele escreve desse jeito. Eu nunca achei nenhum livro ou autor parecido. Tem alguns que gostam de ser engraçadinhos, mas não do jeito que ele faz. Ele faz muito bem. E aqui a gente acompanha a história de um senhorzinho rabugento chamado Ove, que após perder a esposa, ele fica meio sem rumo na vida. Ele não sabe mais pra que viver. Só que ele tem os vizinhos mais insuportáveis da face da terra, ou os mais carinhosos. A história que vai se criando é muito legal, você vai entendendo também como foi criada a relação dele com a esposa e como se fosse estar em casa. Esse livro me faz sentir que eu estou em casa. No final, eu chorei copiosamente, como absolutamente todos os livros dele. Eu não sei o que fazer. Se ele lançar a lista de compras dele, eu vou estar lendo. Inclusive, uma das minhas metas para 2026 é continuar lendo alguns livros dele. Eu acho que eu tô em 7. Mas aqui atrás de mim tem a trilogia Dear Town, em inglês. Não sei se eu vou conseguir, porque olha o tamanho desse terceiro aqui. Isso me preocupa um pouco. Tenho muita curiosidade pra ler essa trilogia e queria muito que ela viesse pro Brasil. E por último, o melhor livro que eu li em 2026 foi Amiga Maldita. Pra quem me segue no Instagram, isso não é surpresa nenhuma, tá? Eu panfletei esse livro em vários momentos durante o ano. Realmente foi uma leitura que me pegou muito. E tipo assim, a história é muito legal. Eu acho que ele tá em primeiro lugar porque, além de eu gostar muito das personagens, de eu curtir muito
pra onde a história foi, eu também me diverti muito lendo, de certo modo. É um livro que me entreteve muito. E eu li ele exatamente no momento que eu estava precisando de um entretenimento, mas também que fosse um livro super bem escrito, super bem ambientado. Ele se passa na Itália, nos anos 30. Primeiro, na verdade, antes de falar qualquer coisa sobre esse livro é mais 18 e eu peço que vocês pesquisem alguns possíveis gatilhos, porque esse não é um livro fácil. Ele, na verdade, é um livro bem pesado. E então eu não recomendo para todo mundo. Mas, se você não é sensível para alguns assuntos, eu realmente indico, porque ele é muito bem escrito e ambientado. Aqui a gente acompanha a Francesca, de 13 aninhos, que é de uma família bem conservadora, digamos assim, nos anos 30, na Itália. E no vilarejo dela tem uma menina que todo mundo diz que é amaldiçoada. Todo mundo fala que se você chegar perto dela ou se você irritar ela, ela vai lhe amaldiçoar e alguém da sua família vai... ou vai acontecer alguma coisa ruim com você. Só que, obviamente, a Francesca fica meio obcecada por essa menina, porque ao mesmo tempo que todo mundo diz que ela é maldita, ela é muito livre em comparação a ela, que vive presa em casa, que tem que usar tais vestidos, que tem que ir à igreja todo domingo. Essa menina, que é a maldita, ela é livre, ela brinca com os meninos, ela vai para o riacho. E aí a Francesca acaba ficando meio obcecada por ela e tenta criar uma amizade. Amizade meio improvável, é muito legal. Os desfechos do livro, as subtramas, esse livro é fantástico. Eu botei ele em primeiro lugar também por causa da surpresa. Eu não tava esperando que o livro fosse tão bom, e ele é muito bom. Essas foram as minhas leituras de 2025, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e me acompanha também nas outras redes sociais, eu sou bem ativa, principalmente no Instagram. E já que vocês estão aqui, deixa eu mostrar pra vocês a minha primeira leitura de 2026. Eu tô lendo Água Fresca para as Flores, esse título é meio trava-língua. E quem escolheu esse livro foram vocês. Se você quiser dar pitaco nas coisas que eu leio, por favor, vai lá no meu Instagram, que eu sempre tô perguntando. Então já fica por aqui e comenta aqui qual foi tua melhor leitura de 2025. Beijo!